boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, pessoal. Vai ser difícil aqui, hein? Depois do almoço não vai ser fácil. Bem, o meu desafio aqui é falar em 15 minutos, rapidinho, sobre a trajetória, né, do Plano ABC+. Eu acho que a gente poderia aqui começar, né, hoje nossos ministros estiveram aqui falando muito bem sobre esse desafio que há 50 anos atrás nós tivemos de desenvolver, né, o nosso cinturão tropical do planeta, e o Brasil é lá atrás, né, a gente pensando em garantir a nossa segurança alimentar, e viramos aí grandes produtores, exportadores para o mundo todo, né, com aqueles solos ácidos que ninguém acreditava que a gente ia conseguir garantir a nossa segurança, e a gente virou aí referência em agricultura tropical. Bem, isso os números mostram, o ministro Roberto Rodrigues mostrou aqui que a gente expandiu nesses últimos 50 anos 140% a nossa área plantada, mas a nossa produção e a nossa produtividade 4 vezes mais. Isso graças às tecnologias poupa-terra que a gente desenvolveu, baseada em ciência e tecnologia nesses últimos 50 anos. Mas eu costumo dizer, né, que a Embrapa hoje ela é uma referência empresa em ciência e tecnologia para a agricultura tropical, mas a gente não fez nada sozinho. A gente fez junto com os órgãos estaduais de pesquisa, com as universidades, com a parceria público-privada e, principalmente, a gente só é essa referência hoje graças ao empreendedorismo dos 5 milhões de produtores rurais. Porque vocês, né, os produtores rurais, trazem as demandas e a Embrapa desenvolve a pesquisa junto com os parceiros e vocês ajudam a gente a validar. Então, isso é muito importante. Bem, e a partir disso daí, esse é um outro dado que eu gosto sempre de mostrar, né, a curva ascendente da nossa produção e nossa produtividade, e a queda no preço dos alimentos, da nossa cesta básica, comparando aí, né, o vermelho aí, o azul, né, que é um dado da FAO que mostra que no Brasil foi caindo o preço dos alimentos. Bem, mas nós temos o desafio, né, hoje nós passamos por essa trajetória, como eu falei, transformação dos solos ácidos, tropicalização das variedades para o nosso tipo de clima e solo. Passamos aí para um modelo sustentável, que a gente já fala de agricultura sustentável há muitos anos. Eu costumo dizer, eu vou ter que entregar a minha idade, eu entrei na Embrapa, esse ano completei 35 anos de Embrapa, e desde o primeiro projeto, como pesquisadora da Embrapa, a gente tinha que avaliar o impacto ambiental, econômico e social da tecnologia que a gente estava desenvolvendo, propondo desenvolver. Então, eu acho que essa questão da sustentabilidade, a gente sempre teve essa preocupação. Agora é como a gente trazer esses indicadores cada vez mais para mostrar que a nossa agropecuária é sustentável. Mas nós temos aí um desafio. Hoje a agricultura ela é multifuncional, né? A gente está falando de alimentos, fibras, energia, mas a gente está falando de alimentação, nutrição e saúde, estamos falando aí de produção de energia, de biomassa, e então o nosso desafio é muito maior, é muito mais complexo o momento que nós vivemos hoje, pensando em sistema dinâmico e complexo do que há 50 anos atrás, né? Que é onde a gente estava focado, principalmente no melhoramento genético, adaptado ao nosso tipo de clima e solo. Bem, e aí tem esse desafio, que está todo mundo, o planeta todo olhando para o Brasil, né, porque nós temos o desafio de alimentar aí quase 10 bilhões de pessoas até 2050. E os próprios relatórios da FAO colocam os desafios das novas tecnologias, o que isso vai trazer, como que isso pode ser utilizado para agregar mais valor, aumentar a produção e a produtividade, com sustentabilidade nas 3 dimensões. E aí, o que nós estamos plantando, né? A Embrapa, como uma empresa de pesquisa, trabalhando aí na parceria com os produtores rurais. Primeiro, visando essa agricultura multifuncional, regenerativa e também resiliente. Esse é o nosso grande desafio. E aí por isso a gente passa pela descarbonização das várias cadeias produtivas, dos vários sistemas de produção. Nesse contexto da bioeconomia, né, como que a gente passa, né, de uma transição baseada em produtos com base fóssil para bio, né, para complementar, aumentar a nossa produção e a nossa produtividade, e aí as novas tecnologias. Aí a gente está falando de
engenharia genética, biotecnologia, edição gênica, nanotecnologia, tecnologias quânticas, que já está sendo usado na agricultura, automação, agricultura de precisão, agricultura digital, rastreabilidade e blockchain. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Mas, nessa questão da bioeconomia, a Embrapa, hoje, ela já trabalha num roadmap, numa rota, como que a gente vai fazer essa rota para passar do fóssil para o bio, trabalhando aí com o desenvolvimento de biofertilizantes, bioaditivos, pensando aí na produção também de bioenergia, como que a gente vai utilizar, né, como a agricultura, hoje, temos 2, 3 safras, e a gente pode contribuir com essa transição energética. Então, além da sustentabilidade, contribuir com essa transição energética sem comprometer a produção de alimentos. Então, tudo isso é um roadmap que a gente trabalha hoje na Embrapa. O Ministério da Agricultura tem um Plano Nacional de Bioinsumos, onde a gente participa ativamente aí, ajudando a desenvolver esse Plano Nacional de Bioinsumos. Bem, e quando a gente usa essas novas tecnologias, eu trouxe alguns exemplos aqui, e a gente está falando aí de edição gênica, de genômica, de fenotipagem, isso já faz parte para a gente desenvolver os bioinsumos, bioprodutos, mas também para prospecção de genes resistentes a estresse hídrico. Então, a Embrapa já trabalha há mais de 15 anos com a prospecção desses genes para diferentes culturas, para diferentes produtos, usando aí a edição gênica, genômica. A gente tem lançado vários produtos aí no mercado, né? E por quê? A gente, além da gente pensar nos bioprodutos, né, da bioeconomia, a gente tem que pensar nesse melhoramento genético frente às mudanças climáticas também. E nas práticas mais sustentáveis. E por isso que entra aí o que é a minha fala principal, que é o Programa da Agricultura de Baixo Carbono. Também, desde 2010, a gente discute dentro da Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura, essas 8 tecnologias que foram incentivadas como uma política pública para incentivar os produtores, né, desde recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, o sistema de plantio direto, que já é bem antigo no nosso país, tratamento de rejeitos, várias dessas tecnologias já sendo incentivadas para que os produtores utilizem cada vez mais, né, para que a gente faça essa agricultura sustentável. Bem, como que a Embrapa tem trabalhado nisso? A gente, tendo esses 3 pilares. Primeiro, a questão dos modelos climáticos, né? Das mudanças climáticas. Esse é um pilar, e o zoneamento territorial. Um outro pilar é o financiamento e políticas públicas. E um outro é a questão do desempenho socioambiental e econômico. A partir disso, a gente trabalha visando essa agricultura mais resiliente. Como eu falei aqui, desde o melhoramento genético, com produtos e processos mais sustentáveis, né, e até chegando aí em sistemas conservacionistas também diversificados, sistemas integrados, sistemas consorciados, essas práticas para a gente retroalimentar essa agricultura mais resiliente. Sempre pensando em desenvolver tecnologias. Hoje, frente às mudanças climáticas, a gente não pode trabalhar só com a mitigação do efeito das mudanças climáticas. A gente tem desenvolvido tecnologia para adaptar as mudanças climáticas. Bem, e aí eu trouxe alguns dados que, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, nós coletamos desses 10 anos que a gente implantou o Programa da Agricultura de Baixo Carbono, o Programa ABC+, que agora é o Renova Agro. Tem alguns dados interessantes, que é na nossa previsão, por exemplo, na questão da integração lavoura-pecuária-floresta. A gente tinha uma meta, né, de 4 milhões de hectares. Hoje a gente já aumentou mais de 17 milhões de hectares que nós temos, aproximadamente, e uma mitigação de 40 milhões de toneladas, né, de CO2 na atmosfera. A gente pega aqui o sistema de plantio direto, a mesma coisa, a gente tinha uma meta de adoção de 8 milhões de hectares, a gente já expandiu 15 milhões de hectares. Tinha uma meta de redução de 20 milhões de toneladas de CO2. Nós conseguimos 26 milhões. Esses dados e informações que estão aqui em diferentes
tecnologias, daquelas 8 tecnologias, eles mostram para a gente o potencial que a gente tem ainda de usar mais essas práticas e conseguir ainda reduzir mais a nossa emissão, né? Como a agricultura tem um potencial para sequestrar carbono. E aqui eu vou colocar um dado interessante, a recuperação de pastagens degradadas, que é o Plano Nacional, né, do governo federal, aí, que está liderado aqui pelo Carlos Agostinho, assessor do ministro Carlos Favaro. A gente tem trabalhado no potencial, para vocês verem aqui, quando foi trabalhado, inicialmente a gente tinha uma previsão da redução da emissão de 104 milhões de toneladas de CO2. E a gente ali, se for ver, só está 36 milhões. Por quê? Aqui não tinha se trabalhado com os níveis de degradação diferentes que a gente tem, intermediário, severo. Hoje, a gente fez um mapeamento, e eu vou mostrar para vocês, dos 40 milhões de hectares, os níveis diferentes de degradação e aptidão agrícola, o quanto a gente pode aumentar essa produção e produtividade, né, sem derrubar nenhuma árvore, né, só cooperando essas áreas e aumentando, então, o nosso sequestro de carbono. Bem, aqui também, além disso, a gente vem trabalhando, eu trouxe alguns dados. Por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Hoje a gente está passando por um momento muito que a nossa agricultura, justamente por esse protagonismo da agropecuária brasileira, pela competitividade no mercado internacional, a gente é muito cobrado do quanto a gente é sustentável. Então, eu só trouxe um dado, eu vou apresentar porque eu tenho que correr aqui, mas é interessante vocês verem esse sistema Guaxupé, que é pecuária de leite, de corte. Na Amazônia, nossos pesquisadores, trabalhando há 25 anos, eles mostram que o consórcio de leguminosas e gramíneas tem uma redução de 36% da emissão de gás de efeito estufa. São verdadeiras biofábricas, e a gente, muitas vezes, esses dados vai para a academia, é apresentado, mas ele não chega no consumidor final na cidade. Bem, então nós temos um roadmap hoje na Embrapa para desenvolver o programa Integra Carbono Embrapa, onde a gente traz todo esse conhecimento desde 2010, com várias, aqui foi falado do RenovaBio, onde a gente tem uma calculadora que calcula a pegada de carbono para várias cadeias produtivas, carne carbono neutro, carne de baixo carbono, soja de baixo carbono, leite. A gente vem desenvolvendo essa trajetória para várias cadeias produtivas, sistemas de produção. Agora a gente está juntando esses dados e indicadores para a gente criar uma referência para a agricultura tropical, para subsidiar políticas públicas, crédito. É essa a nossa proposta aqui. E aí, isso está também no contexto do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Aqui eu só vou colocar para vocês. A gente fez aí um cruzamento das informações por estado, da aptidão agrícola e do nível de degradação severa e intermediária, com a aptidão agrícola boa e muito boa. A gente vê mais de 28 milhões de hectares que dá para trabalhar, para desenvolver, aumentar a nossa produção, a nossa produtividade de maneira sustentável. Mas nós temos aí o desafio hoje. Hoje foi falado aqui, né, das novas tecnologias, nós saímos, então, lá de uma agricultura intensiva em mão de obra, né, evoluímos isso, fazendo uma analogia com a indústria, né, e por isso que é 4.0, 5.0. Hoje a gente está aqui no momento da biologia sintética, da inteligência artificial, mas nós temos um desafio que a gente chama do 6.0, que é trazer essa visão holística, essas tecnologias, né, dentro desse contexto da sustentabilidade, da economia circular, e como usar tudo isso para aumentar a produção, a produtividade, e o Brasil tem um protagonismo nisso. Nós temos agora que trazer esses indicadores e métricas. Esse é o nosso grande desafio. Bem, e isso, além de todos esses atores que participaram nesses 50 anos, hoje nós temos o protagonismo também das startups, né? É uma revolução que aconteceu no nosso país. Para vocês terem uma ideia, em 2016 a gente tinha 75 startups, agtechs e foodtechs. Hoje nós temos por volta de 2.000. Mas esse estudo que a Embrapa acompanha com o MAPA, nos últimos anos, mostra que no último ano aumentou, eu trouxe esses dois, que aumentou o número de startups no norte do país, e justamente com a preocupação de biodiversidade e sustentabilidade. Então, é também um modelo para a gente trabalhar, né, a empresa, a Embrapa, as universidades, junto com as startups, parceria público-privada, para a gente ser mais ágil e conseguir gerar inovação no campo.
Bem, para fechar, aqui, tudo que a gente mostrou aqui para vocês, na verdade, a gente vem coletando esses dados nesses últimos 50 anos, mas agora, e a gente vem trabalhando, né, na área de ciências agrárias, na área de biotecnologia, nano, automação, agricultura de precisão e digital, mas hoje nós temos que trabalhar na convergência dos átomos, genes, neurônios, bits. O que é isso? O sistema é complexo, para a gente mostrar que a nossa agricultura é sustentável, essa agricultura multifuncional, nós temos que usar essas tecnologias para trazer esses indicadores e métricas. E nós temos uma oportunidade única desse ano, aqui com o G20 e com a COP30, da gente poder mostrar tudo isso. E hoje, acho que eu gostaria de destacar que nós só chegamos até aqui, porque o Brasil, ele trabalhou em 3 pilares. Trabalhou uma agricultura baseada em pesquisa e inovação, extensão rural pública e privada, e também na questão de políticas públicas associadas, baseada em dados e evidências. E isso faz que a gente seja uma referência mundial. E isso não somos nós só que falamos. Eu peguei aqui o professor Ratan Lal, ele veio para o G20, teve um G20 também em maio, que a Embrapa coordenou, junto com o Ministério da Agricultura, com todas as instituições de pesquisa dos 20 países, que foi em Brasília, em maio desse ano. E aí, justamente discutindo essa questão da segurança alimentar, sustentabilidade, atrelado à rastreabilidade, transparência ao processo de produção, transição climática, energética, inclusão socioprodutiva, redução da pobreza. E aí, uma fala do professor Ratan Lal, que é referência na área de ciência do solo, e ele é o Prêmio Nobel da Paz. Paz global também é uma questão de ciência. Eu trago aqui que a importância da gente investir em ciência e tecnologia, porque se nós chegamos até aqui, foi graças a investimento em ciência e tecnologia. Se a gente parar de investir em pesquisa e inovação, nós não vamos sentir de um ano para o outro, nós vamos sentir daqui 5, 10 anos. Bem, e aí aproveito esse momento também para convidar todos vocês. A Embrapa está participando numa preparação para a COP30, onde a gente quer trazer todas essas tecnologias, muitas das que a gente trouxe aqui, mostrar fazendas sustentáveis, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente estar na COP30, fazer essa vitrine tecnológica. Temos muitos mais dados e tecnologias do que foi apresentado aqui, mas chamando vocês para juntos, né? A gente juntos, aqui a parceria público-privada, as instituições, a gente poder fazer essa vitrine tecnológica em Belém. Nós também vamos gerar aí 2 jornadas de conhecimento e de relacionamento no ano de 2025, que a gente vai estar lançando na COP29, em Baku, mas para começar 5 eventos preparatórios para a COP30, onde a gente convida todos vocês para juntos mostrar, né, a nossa agropecuária sustentável, né, com indicadores e métricas, né, para aproveitar essa oportunidade para a gente aumentar aí o nosso protagonismo na agricultura mundial. Muito obrigada. FIAP, Fórum Internacional da Agropecuária. Patrocínio, JBS, alimentando o que alimenta o mundo. Apex Brasil, ser Apex Brasil é ser sustentável. John Deere, inspirando por gerações. Senar MT, Sistema Famato Senar, a casa da família rural. Apoio, CNA, Senar. Famato. FAPSEM, somos parte do milagre no Cerrado brasileiro. CropLife Internacional. CropLife Brasil, juntos pelo futuro. Linha Aérea Oficial Azul. Parceira de cobertura CNN Brasil. Realização Canal Rural.